de Deus. Em segundo lugar, Abacuque temeu as declarações que ele tinha ouvido. E em terceiro lugar, Abacuque orou a Deus por um avivamento. Porque nós entendemos, meus irmãos, que não existe avivamento sem oração. Não existe avivamento sem ter um contato com Deus, sem buscar em primeiro lugar uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus, viver uma vida de comunhão com o Espírito Santo, viver uma vida de comunhão com Deus, viver uma vida ligada com Deus. Não existe avivamento sem oração, não existe avivamento sem a palavra, não existe avivamento sem temor de Deus, não existe avivamento se nós não inclinarmos o nosso coração a entender a vontade de Deus para a nossa vida. Nessa noite nós vamos falar a respeito de um avivamento que aconteceu dentro da casa desse homem chamado Cornélio. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, que foi um livro que nós lemos nesta noite, mais precisamente no capítulo 10, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que vai narrar a história da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, ele foi escrito pelo nosso querido irmão Lucas, que era contemporâneo do apóstolo Paulo, ou seja, Lucas viveu nos mesmos dias de Paulo. Lucas viu as coisas que Paulo também viu, e acreditam alguns historiadores que Lucas tenha se convertido através da pregação de Paulo, e alguns vão mais longe e dizem que Lucas se converteu quando o Eutico caiu da janela e morreu. Alguém diz que quem constatou a morte de Eutico foi Lucas, e Lucas viu também Paulo colocando a mão sobre aquele menino, e na mesma hora o menino ressuscitando. E acreditam alguns que Lucas tenha se convertido quando o Eutico ressuscitou. Quando nós lemos, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, nós vimos a continuação do Evangelho de Lucas. Lucas, meus irmãos, no capítulo 1, ele vai então descrever a quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Diz o primeiro tratado, falando a respeito do livro do seu Evangelho, e ele diz: agora te escrevo, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou, não só a fazer, como também a ensinar. Olha que Lucas está descrevendo em Atos, em primeiro lugar, que no ministério de Cristo havia uma preocupação muito grande em realizações de obras, sim senhores, mas uma das maiores preocupações do ministério de Jesus era
de repente ele é coberto por uma nuvem. E os varões galileus estão olhando para cima assim. Quando de repente desce 2 anjos e faz uma pergunta para os varões galileus: por que vocês estão olhando assim para as alturas? O mesmo Jesus que dentre vós vai ao sul ao céu, vocês o verão vir do mesmo jeito que estão vendo ele subir. Ele vai descer de novo para buscar vocês. Fica tranquilo. Ele vai descer de novo. Quem está esperando o arrebatamento da igreja não está muito perto do dia da volta de Jesus. E nessa noite eu vou dizer para você: é noite de conserto, é noite de acertar a tua vida, é noite de entregar o teu coração para Deus. E o anjo desceu e disse para eles: fiquem tranquilos, porque daqui a pouco Jesus volta aí. Ainda em Atos capítulo 1 você descobre outro evento muito importante, que foi a eleição de Matias. Em Atos capítulo 2 você vai encontrar o dia de Pentecoste, quando se cumpriu o que Jesus disse em Atos 1 e 8: recebereis poder. Você vai perceber que cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, irmãos, veio o som e um vento veemente e impetuoso encheu toda aquela casa. De repente diz a Bíblia que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Meus irmãos, o Jesus que nós servimos é um Jesus de promessa, mas o Jesus que nós servimos é um Jesus que cumpre a promessa. Levante a mão. Quem é batizado no Espírito Santo, levante a mão. Quem ainda não é batizado, levante a mão agora. Quem não é batizado, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus para a tua vida. E nesta noite, se você quer, você pode ser colocado por ele aqui e ser batizado. Porque irmão não é pregador que batiza com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. E se nessa noite no teu coração houver sinceridade, Jesus pode encher você com o Espírito Santo. Meus irmãos, o poder do Espírito Santo em Atos 2 foi tão forte que a Bíblia diz que abalou Jerusalém. Jerusalém, que era uma cidade habitada por mais de 160 mil pessoas, a cidade inteira, quando ouviu o barulho de língua estranha, quando ouviu o barulho de profecia, eles foram lá para ver o que estava acontecendo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: barulho não afugenta ninguém. Barulho, meus irmãos, é sinal de que Deus está operando milagres. Escute, irmão, barulho não traz a presença, mas aonde tem a presença tem barulho. Então, levante a mão para adorar o nome do Senhor. Quando você chega em Atos 3, você vai encontrar, irmãos, Pedro e João subindo ao templo. Para quê, meu família? Para murmurar, para ver a roupa do irmão, para ver a gravata do pregador. Atos 3, Pedro e João estão subindo ao templo, a hora nona, mais precisamente 3 horas da tarde. O que eles estão indo fazer? Eles estão indo para a oração. Porque na casa de Deus não é assim: uma vez cheio, sempre cheio. Uma vez cheio, fique debaixo da torneira da graça. Vai buscar a presença de Deus. Vem para o templo buscar algo da parte do Senhor para a tua vida. E a Bíblia vai dizer que Pedro e João estão juntos para o templo, comunhão na oração. Irmão, porque ter amizade para você comer filé é bom. Ter amizade para fazer uma picanha na brasa é bom. Mas coisa é boa quando você tem amigos que vão contigo para a oração. Amigos que muitas vezes não tem nem ovo frito para fazer, mas te convidam, irmão, vamos para a oração buscar a presença de Deus. Porque muitas vezes para você conseguir amizade, irmão, quando você tem dinheiro e você tem condições de todo final de semana fazer uma carne assada, alguma coisa, é muito fácil. Mas é difícil ter amigos da oração. Eles estão indo juntos para o templo, a hora da oração, a hora nona, 3 horas da tarde, o segundo período de oração, porque os judeus oravam 3 vezes ao dia. Eu pergunto para você e para mim: é que nós estamos orando, hein, irmão? Eles estão indo para a oração dizendo: Senhor, nós precisamos da tua misericórdia.
Nós precisamos continuar pregando o Evangelho. E não pense que pregar o Evangelho é fácil, é uma batalha muito grande. Quando de repente eles chegam na porta formosa do templo, e eles costumavam, Helder, muitas vezes passar por ali. Eles todos os dias entravam por aquela porta. Mas naquele dia, em Atos 3, foi diferente. Eles estão chegando, meus irmãos, e há um coxo jogado. A Bíblia vai dizer que mais de 40 anos paralítico ele tinha. Pedro e João estão orando, estão entrando para a oração. Não tinham orado ainda, estavam vindo de casa. E quando eles estão passando, o coxo olha para eles, esperando receber uma esmola, meus amigos. Porque para isso ele era colocado na porta formosa para pedir esmola, era um mendigo. Era um perdido, era um sem família. Era alguém rejeitado pela sociedade, desprezado. Uma pessoa que as outras olhavam e desprezavam, porque sempre que você encontra alguém na estrada e pedindo esmola, o primeiro sentimento, irmãos, é de tristeza. Pedro e João dão uma olhadinha para aquele moço, sendo humilhado. Todos que passavam na porta formosa diziam: coitado, que vida de miséria. Pedro e João estão olhando para ele com a mão estendida. Pedro olha e diz: eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Eu fico imaginando que o semblante deles cai na hora, porque ele queria receber alguma coisa. Pedro diz para ele: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, te levanta e levanta. A Bíblia diz que Pedro, pegando ele pela mão, irmãos, levantou aquele homem na mesma hora, os seus ardeiros se firmaram. E a Bíblia diz que aquele homem, naquele mesmo momento, começa a correr para dentro do templo. E as pessoas que estão olhando, aqueles que diziam assim: coitado, miserável, pedindo esmola, desprezado, desamado, ninguém ama ele. Os mesmos que diziam isso estavam vendo ele correndo, estavam vendo ele curado, estavam vendo ele restaurado. Eu quero chamar a atenção dessa noite, Pedro e João, que estão aqui. Ei, para de ficar no comodismo. Tem muito paralítico esperando por você na paz. Que levante a oração, porque os milagres vão seguir o teu ministério. Evangelho de Cristo continua sendo um evangelho de curas e milagres. Jesus Cristo continua curando, continua libertando. Há pessoas que não acreditam mais em milagre, irmão. Olha para a pessoa que está do lado de Jesus Cristo é o mesmo. Quando nós chegamos em Atos capítulo 4, você vai perceber Pedro e João sendo levados ao Sinédrio. Então, Fabiano, peraí, Sinédrio é um tribunal, é isso mesmo. Então, Fabiano, qual a acusação? Entregar Jesus para quem estava paralítico. Irmão, tem gente que pensa que cristianismo é ser amado, é ser bajulado. Jesus disse algo: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Se você é um crente que fica bravo quando alguém murmura de você, coitado. Jesus disse: alegrai-vos quando mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu lá. É que tem gente que está querendo aqui, irmão, mas Jesus está convidando você a olhar para lá, porque a glória daqui passa, a riqueza daqui passa, tudo aqui passa, mas aquilo que você conquista para lá não termina. Lá é o verdadeiro céu, o verdadeiro descanso, a paz eterna. Em nome de Jesus, levanta o teu olho para o céu, crente. O escritor aos Hebreus diz: olhando para
Bíblia diz que o couro comeu, irmão. E deram chicotada, deram açoite neles. E os magistrados da época disseram assim: você não fale mais no nome de Jesus. Eles podem fazer o que for, mas não prega mais Jesus. E se vocês pregarem, o couro vai comer. Eles apontaram o dedo para os magistrados e disseram assim: ó, é melhor temer a Deus do que os homens. Aí diz a Bíblia que eles chegaram em casa, irmãos, e eles se alegraram por terem padecido pelo nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que eles vão levantar um grande clamor. Eles fazem aquela costumeira roda da oração. Que roda mais boa e abençoada. Pega na mão do outro irmão. Pedro está com o ombro doído porque foi açoitado. Alguém pega forte na mão dele e diz: toma cuidado que está doendo. E eles fazem uma oração. E eles começam a dizer: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome, e o teu nome venha a ser glorificado. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe por que essa igreja vai ser conhecida como uma igreja cheia do Espírito Santo? Porque persegue. Irmão, se você não quer receber perseguição na sua vida, você nunca vai ser cheio do Espírito. Mas se você está disposto a ser perseguido, mas não largar a cruz, não abandonar a fé, te prepara, porque Jesus vai te encher. Eu creio, Pai, que vem do Espírito Santo. Quando você chega em Atos 5, você percebe a morte de Ananias e Safira. Irmão, ninguém consegue mentir para o Espírito Santo. Você pode mentir para o presbítero Dom Fabiano? Pode. Você pode mentir para o pastor Ronaldo? Pode. Mas ninguém consegue mentir para o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ananias e Safira tinham uma herdade, uma herança, e resolveram vender para dar à igreja, como muitos na época estavam fazendo. Só que no coração deles, Satanás mandou uma semente maligna. O casal sentou na mesa, pastor Ronaldo, disse assim: essa fazenda deu tanto, né? Vamos dar uma beiradinha só para a igreja, vamos ficar com o resto tomado, combinando aqui uma data, um valor. E o mesmo que eu disser, você vai dizer também. Fechado, marido, fechado, amor, fechado, cheiro, fechado. Chegaram para o apóstolo Pedro, irmãos. E disseram aqui, ó, temos que trazer uma oferta. Eles pensaram que Pedro ia pegar o foguete, explodir foguete. Irmão, o homem de Deus está na dependência de Deus. A igreja ainda é de Deus. Tem gente pensando que o dízimo dele não dá o dízimo, a igreja vai falir, vai fracassar, vão mudar o meu converso, irmão. Porque se você não for fiel no dízimo, Deus vai mandar outro para ser fiel e abençoar esta obra aqui, ó. Deus não vai deixar a obra parar por causa do teu dízimo. Aliás, Deus não precisa do teu dinheiro, nem do meu dinheiro. Deus precisa da minha fidelidade, da tua fidelidade. Irmãos, a gente dá o dízimo, isso aqui é alguma coisa que o diabo não gosta que vale, mas eu vou falar. A gente dá o dízimo por ato de fé, porque nós cremos que o nosso Deus abençoa quem é fiel. Mas se você é um que vai dar o dízimo reclamando, murmurando, achando que vai mexer na obra do teu dízimo, fique com o teu dízimo para ti. Deus não precisa do teu dinheiro, porque Ele é dono do ouro e da prata. Mas vocês venderam por quanto? Ah, vendemos por tanto, Pedro. Pedro aponta o dedo para ele e diz assim, ó: por que deixar Satanás encher teu coração?
porque mentisse ao Espírito Santo. Meu querido. Na mesma hora ele caiu no chão morto, irmão. E deixa eu dizer para você que isso aqui é na graça, viu, irmão? Isso aqui é no tempo da graça. Tem gente brincando com Deus. O Deus do Novo Testamento é um Deus que também mata, irmão. Tem muita gente brincando com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Toma cuidado, porque tem sepultura aberta. Se você não for fiel a Deus e não parar de brincar com o Espírito Santo, vai ser revelado o que você é. Aí os meninos levam ele para sepultar. Quando os meninos estão levando ele, vem chegando a mulher. Pedro olhou para ela e perguntou: mas por quanto vendestes? Portanto, os mesmos que levaram meu marido vão levar você também. E ela, sabe o que é que Deus está dizendo no meu coração? Ele quer que o temor entre na tua vida hoje. Deus não quer que você tenha medo dele, Deus quer que você tenha temor a ele. E temor não é medo, temor é respeito. Propostas todos os dias vêm. As ofertas do diabo todos os dias vêm. Mas eu rejeito todas elas porque eu quero agradar a meu Deus. Eu rejeito o pecado porque eu quero morar no céu. Eu rejeito o pecado porque Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar. Então ser cristão é ser diferente. Ser cristão é ser o sal. Ser cristão é ser a luz. Escuta pregando o evangelho que não transforma, que não muda nada. Vem como está, fica no mesmo. Do diaconato. Irmão, e para ser diácono tem que ser cheio, viu, irmão? Para ser diácono era preciso ser de boa reputação. Diga comigo, de boa reputação. Segundo lugar, cheio do Espírito Santo. Terceiro lugar, ser cheio de sabedoria. Aí escolheram os diáconos, dentre eles se destacou Estevão. E quando nós chegamos em Atos capítulo 6, você encontra Estevão pregando o Evangelho. Um diácono, irmãos. Enquanto Estevão pregava, as pessoas tinham que fechar o ouvido, porque se não ficasse com o ouvido tapado, tinham que se converter. Quando chegamos em Atos 7, meus irmãos, Estevão é apedrejado fora da cidade e morreu. Quando nós chegamos em Atos capítulo 8, você encontra o Evangelho chegando em Samaria. Filipe desceu a Samaria e pregava a Cristo. E quando Filipe pregava a Cristo, a Bíblia diz que as multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviram e viram os sinais que eles faziam. Por quê? Pois os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Em Atos capítulo 8, versículo 26, você encontra o eunuco se convertendo. Quando nós chegamos em Atos capítulo 9, eu vou chegar no 10, tá, irmão? Você encontra a conversão de Saulo. Porque tem gente que diz que Paulo que nasce torto morre torto, né, irmãos? Mas quando Paulo torto cai na mão do carpinteiro de Nazaré, ele dá um jeito. Hoje você cai na mão do carpinteiro, ele vai mudar hoje. Esses dias eu me dei um exemplo tão prático do que é isso aqui, irmão.
fumar copiou de antes. Mas para ele ficar comigo assim, irmão, você não sabe. Mas isso aqui um dia estava lá dentro de uma floresta densa. Isso aqui subia por eles, bichos peçonhentos, aranha, cobra. Aí chegou um dia que o cidadão botou o dedo assim, apontou o dedo para a árvore e disse: eu gostei dessa árvore aí. Alguém chegou com o machado. Hoje está mais moderno. Chegou com motosserra. Pá! Aí aquela árvore que era grande e imponente estava acima. Ela começou a cair. Porque para Deus trabalhar no vaso, ele tem que cair, irmão. Ele tem que cair. Aí quando está caindo lá, irmãos, um cidadão vai lá e pega um gancho e enrola naquela tora, junto com um cabo de aço, e o trator começa a puxar. E vai trazendo o homem com força, e vai puxando. E enquanto está sendo puxado, os nós estão começando a sair. Enquanto está sendo puxado, os bichinhos estão começando a sair. Aí alguém pega aquela tora suja, imunda, coloca em cima do caminhão. Aí leva para a serraria, irmão. Quando chega na serraria, vai para a fita. E quando vai passando a fita, vai saindo só as taubinhas. Só que as taubinhas estão cheias de nó, irmão. As cascas vão caindo. Mas depois que a casca cai, ainda tem um nozinho. Aí o cidadão chega na serraria, olha para a madeira e diz assim: eu preciso fazer um móvel, um púlpito. Ele escolhe a D da madeira. Ele diz: eu quero essa aqui. Aí ele leva para dentro da marcenaria, irmão. E na marcenaria ele pega a grosa. Ele começa a passar a grosa. Eu vou tirar todo o nó, vou deixar essa madeira bonita. Ele vai passando a grosa. O senhor vai passar a grosa muito grande aqui na pedra, viu?